Gente, hoje nós vamos falar, antes da gente fazer a leitura, eu sabia como hoje era um culto um pouco mais atípico, né, fora da rotina, ia ter irmãos aqui, e a maioria de nós, eu acho que a maioria aqui são membros dessa igreja. Acho que teve um visitante, o irmão que está visitando, Deus abençoe sua vida. E eu sabia que como ia ter mais membros da nossa igreja, eu decidi trazer um tema que há muito tempo eu estou procurando oportunidade. E quando eu acordei hoje pela manhã, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso. Eu quero falar hoje sobre o falar em línguas, a manifestação sobrenatural na oração, que é o falar em línguas. A gente vai falar muito sobre isso hoje. A maioria de nós aqui somos membros daqui. Eu queria trazer uma visão para você sobre isso, baseado na palavra. E por que a gente não fala sobre isso em cultos de domingo ordinários, pastor Gabriel? Nas 4h30, nas 19 horas. Porque esse é um tema que faz sentido para nós que já somos povo de Deus. Às vezes para uma pessoa que está visitando a igreja ou ainda não é crente, ela vai ver eu aqui falando sobre o falar em línguas e vai dizer: o que é isso? Não estou entendendo nada. Então eu sabia que hoje seria uma oportunidade muito boa. E existe muita dúvida sobre isso, sobre o que é, sobre o que não é, o que é da carne, o que é do espírito, como é que acontece, é só o espírito que fala, eu tenho que ajudar, eu falo só quando eu estou cheio, eu falo quando eu estou vazio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu oro para que seja de grande bênção para você. 1 Coríntios capítulo 14, todo mundo encontrou? Amém? Se vocês derem uns amém bem forte, daqui pro final do culto, Adriano vai levar vocês para almoçar, viu? Amém? Aí, ó. Chama, Adriano. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero, palavras de Paulo, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio da revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem para a palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim, também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Preste atenção nesse verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que eu vou fazer então? Vou orar com o espírito, vou orar com o espírito, mas também vou orar com a minha mente. Aí ele fala: vou cantar com o espírito, mas também com a mente. Ele fala: vou cantar com a mente. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro, te agradeço, peço, Senhor Jesus, graça para a nossa vida, e que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender um pouco mais sobre a doutrina de falar em línguas. Mas muito mais, Senhor Jesus, do que simplesmente conhecimento, do que leitura de versículo, do que aplicação. Eu quero, Senhor Jesus, uma revelação profunda. Que esse ensino, meu Deus, produza
na nossa vida um desejo ardente de, Senhor, orar cada vez mais. Pai, eu oro para que a partir de hoje, desse ensino, cada irmão seja levado a um lugar mais profundo na sua presença. Nos ajuda, Senhor, daquela aplicação rema, aquela palavra patenteada, única, que só o Senhor pode fazer. No nome de Jesus, a igreja diz... Vamos lá, queridos. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Tudo que a gente não fala na igreja gera dúvida. Tudo que a gente não fala na igreja gera dúvida. Eu demorei muito tempo para aprender sobre o falar em línguas. E pela demora de aprender sobre, eu não vivia tudo aquilo que esse dom pode abençoar a minha vida. Eu fui batizado no fogo do Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu lembro como se fosse ontem. Não é regra, mas nesse dia eu estava de jejum involuntário. Eu fazia um curso aos sábados. Você pode procurar aí depois no calendário. Dia 15 de fevereiro de 2014. Era um sábado. Eu fazia um curso preparatório na antiga Conveste. Nem sei se a Conveste existe mais. Que era um curso preparatório do IFRN. E aí eu fui para esse curso. Passei o dia lá. Dava mais ou menos até 1h da tarde. Quem foi me buscar foi Ângela. E eu falei para Ângela no carro: Ângela, vamos para casa que eu estou morrendo de fome. Não tinha levado dinheiro, não tinha levado merenda para comprar na escola, nem para comer, estava morrendo de fome. E aí eu disse: Ângela, vamos para casa. Aí quem já pegou carona com a pastora Ângela, você está ligado como que é. Se você, ainda bem que ela não está aqui. Se você estiver apressado para ir para algum lugar, não peça carona à pastora Ângela. O vento sopra onde quer, assim é a pastora Ângela quando vai no carro dela. E aí ela disse: tá bom, Gabriel, a gente só vai passar na casa de um irmão. Aí eu baixei a cabeça e disse: vixe, eu já sei para onde é que isso vai acabar. A gente foi para a casa do irmão Jarilson e da esposa dele, Neuma. E quando a gente chegou lá na casa, crente quando se reúne primeiro para orar, depois para comer. Aí começou: vamos só cantar um louvor. Aí eu olhei para a hora, isso já eram as 2h da tarde. Eu disse: vamos, estamos aqui, né? Havia um calor, a molesta, meu irmão. A casa do irmão era de frente para o sol, uma kitnetezinha. Quente, irmão, quente. Eu acho que eu fui batizado na fornalha de fogo ardente. Quente, quente. E 2h, vamos cantar, começando. Naquela época a gente só sabia cantar os hinos da harpa, cantamos um hino da harpa. Depois Ângela foi deixar uma palavra. Depois Jarilson foi deixar uma palavra. Depois Neuma foi deixar uma palavra. Aí disseram: Gabriel, você quer deixar uma palavra? Eu falei: quero não, só receber hoje. Doido para ir embora. Isso 2h, 3h, 4h30 da tarde, o sol já estava se pondo. Aí eu disse: Jesus, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Morrendo de fome, dia do meu aniversário, ou castigo, Jesus. Quando foi mais ou menos 4h30 da tarde, Jarilson disse: Gabriel, Deus quer lhe dar um presente hoje. Aí eu no meu coração: Senhor, tomara que seja comida. Naquela época eu não jejuava, tinha hábito de jejum. Ele disse: eu quero orar por você e você vai falar em língua estranha agora. Eu olhei assim. Eu já via na igreja, já tinha visto a manifestação, só que eu não era batizado com fogo. E naquela tarde, meu irmão, depois desse dia todinho de fome, depois de cantar uma ruma de louvor, depois de ler a palavra, a gente estava lá no nosso momento de oração. E no dia do meu aniversário, eu fui presenteado pelo Senhor com falar em línguas, com batismo de fogo do Espírito Santo. Pastor Gabriel, valeu a pena passar o dia de fome? Valeu, de verdade, irmãos. Quando eu fui batizado com falar em línguas, com fogo do Espírito Santo, ela queria saber de comer. Eu cheguei em casa, mãe na época não era pastora, eu cheguei: olha aqui, mãe, eu fui batizado com falar em língua. Falei uma ruma de língua para ela. Mas eu demorei muito para poder compreender o que realmente é. E até então eu pensava que o falar em línguas é para quando o fogo está muito grande na igreja. Igreja aqui pegando fogo, tal, louvor profético, eu navegarei. Aí pronto, aí é a hora que o crente vai falar. E não é isso. Eu pensava, Gabriel, vou falar por mim, pensava que esse dom era para ser usado aqui. Quando os crentes se reúnem, só tem crente, vigília, oração, esse momento especial de louvor, quando o pastor está cheio do Espírito, esse é o momento que eu vou falar. E não é. E a gente vai discorrer exatamente sobre isso. O nosso propósito hoje é de encorajar você a uma prática contínua. Que esse dom, a gente não deve usar ele somente no ambiente do culto. Vou fazer uma analogia para que você possa entender. Imagina que Deus lhe deu um carrão. Dê um glória a Deus aí.
deu um carrão para você, e você diz: eu só vou usar ele no domingo para ir para a igreja. 0 km, pneu nos cabelinhos, top, carrão, carro dos seus sonhos. Aí você diz: eu só vou usar ele para ir para a igreja, não vou usar ele para ir para o trabalho. Eu vou de bicicleta, vou de ônibus, vou de Uber. Faz sentido, sim ou não? Não. Assim é quando a gente fala de um presente tão grande e inestimável que o Senhor nos dá no dia que a gente é batizado com fogo do Espírito, a gente achar que só deve usar no ambiente de culto. Vamos lá. O propósito é a gente encorajar, e a gente vai encorajar por meio da palavra. Em Oséias 4:6, Oséias diz que o povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. E eu sei que pela falta de conhecimento, Jesus falou isso também em Mateus 22:29. O meu povo erra pelo fato de não conhecer a palavra e o poder de Deus. Porque eu não conhecia, eu deixei de viver muito sobrenatural com Deus na minha vida. Eu deixei de entender mais a palavra. Já eu falo sobre os benefícios. Vamos lá. Pastor Gabriel, por que em ambientes, igrejas, famílias não pentecostais, a galera mais tradicional, não tem manifestação do falar em línguas? A galera, por exemplo, os batistas, alguns presbiterianos, algumas igrejas mais tradicionais, elas não acreditam nisso porque que lá não tem. Eu trouxe aqui alguns exemplos para trazer para vocês, e quero que você aprenda o seguinte: isso serve tanto para os pentecostais que creem, como também para os que não creem. O reino de Deus é movido por fé e desejo. Você não compra Deus com seu dinheiro. Deus não se compra com o seu dízimo, com a sua oferta. Você não ganha Jesus com o quanto de dinheiro que você traz para colocar no gasofilácio. Você não cresce na fé pela sua frequência. O que faz com que você cresça na fé? O que faz com que você cresça na igreja? Que você cresça na presença de Deus? Fé e desejo. Desejo é a moeda do reino de Deus. Você compra as coisas com desejo. No livro do profeta Isaías, Deus toma Isaías e diz: aquele que tiver sede e não tiver dinheiro, venha a mim e beba. Aquele que quiser comprar pão e não tiver dinheiro, venha e coma o pão. Deus está dizendo: eu tenho um pão, eu tenho uma água, mas isso não vai ser comprado com dinheiro. Vai ser simplesmente adquirido com a vontade de ir, se alimentar, de ir beber. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus se interessa por quem tem desejo. Dá uma cutucada no irmão que está aí do seu lado. Às vezes ele ainda está acordando, está mencionando. Dá uma cutucada e fala assim: você tem desejo por Jesus? A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos compreender isso mais que tudo. O desejo é o que nos move. Então não importa se você está num ambiente tradicional, de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, ou se você está na igreja do Reteté, do Fogo do Mistério. Não estou dizendo que esse é o caso da Pão da Vida, nós não somos dessa igreja. Mas a verdade é que se você não tiver o desejo, você não vai viver. Do mesmo jeito, quando a gente fala de vida de milagres, orar por curas. Se você não desejar, você não... Eu estava falando no Bom Dia Jesus essa semana, dizendo: irmãos, o que cura não é o azeite, não. Os irmãos ficaram: o quê, pastor? Eu achei que era só passar o óleo, que estava tudo resolvido. Eu falei: não, meu irmão. Isso aqui é um símbolo que só faz sentido se você tiver fé. O que cura não é o azeite. O que salva não é simplesmente a Bíblia. É a fé que eu coloco nas palavras que aqui estão. A Bíblia é um livro para qualquer pessoa, mas para aqueles que têm fé, é poder de Deus na terra e salvação para elas. O azeite pode ser só um óleo. Eu falo ali, a gente tem ali óleo na Nova Store, que é a mirra. Uma pessoa pode pegar e passar no corpo como perfume, mas um crente cheio de fé pode pegar o mesmo óleo e passar, e o enfermo vai ser curado para a glória de Deus. O que faz diferença é a fé do irmão, é o desejo. Em Mateus capítulo 7, verso número 6, Jesus disse: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estralhassem vocês. Estava dizendo o quê? Pastor, você está dizendo que quem não fala em línguas é um porco, é um cão? Não estou dizendo isso, irmão, misericórdia. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele não dá a quem não quer.
Quem está entendendo diz amém? Quem está entendendo diz amém? Deus não dá a quem não quer. Deus não responde necessidade. Deus responde fé e desejo. Você concorda comigo que existem muito mais pessoas que precisam de mais providência de Deus do que você? Sim ou não? Tem gente que tem mais fome que você? Sim ou não? Passa mais necessidade. Eu não estou falando de necessidade para pagar uma fatura de um cartão. Estou falando de necessidade para comer. Gente que passa fome. Gente que passa necessidade. Gente assim que está... Pastor, Deus me cura de, sei lá, uma dor no joelho, uma dor na coluna. Mas por que Deus não cura a pessoa que está lá no Wilson Rosado, no estado terminal do câncer? Quem precisa mais? Eu que estou uma dorzinha no joelho ou a pessoa que está lá? A verdade é que a gente acha que o nosso Deus ele trabalha por necessidade. Não é. Não é necessidade que move Deus. Haviam muitos necessitados. Jesus falou sobre isso. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Jesus falou que haviam muitos leprosos em Israel. Mas o Senhor usou Eliseu para curar um general ímpio, que era da Síria. Quem lembra da história de Naamã, que deu os mergulhos? Tinha muito leproso dentro de Israel. Só que Deus curou quem? Quem tinha fé nele. Tinham muitas viúvas pobres em Israel. Só que Deus pega Elias e leva Elias para fora. Imagina só. Veja para que você entenda isso. Pastor, estou entendendo, vou explicar. Imagina ter uma ruma de viúva dentro da igreja com fome, passando necessidade. E Deus pega um pastor, um profeta, e vai lá, em outro lugar, uma pessoa que nem conhece Deus, e chega e abençoa aquela pessoa. Como é que você ia se sentir? Poxa, por que ele não fez aqui? A verdade, meus irmãos, é que tudo depende da nossa fé e da nossa disposição em buscar o Senhor. Quem está entendendo diz amém? Então, Deus não confia as virtudes dele a quem não crê e a quem não deseja. Simples. A quem não crê e a quem não deseja, o Senhor não vai conceder. E não importa se você é lá dos batistas, dos presbiterianos, se você é lá de uma igreja renovada, ou se você é de uma assembleia, de uma igreja de Cristo, sei qual igreja for, Deus ele vai responder a uma busca. O Espírito Santo nos dá uma fome, mas a gente tem que corresponder. Deus gera dentro de nós uma fome, dentro do seu coração. Quem aqui já sentiu, você estava bem, tranquilo, mas quando você deitou na sua cama, você sentiu que faltava alguma coisa aqui dentro? Quem já sentiu isso na vida? Você já sentiu isso? Eu já senti. Você não sabe explicar. Não é fome, não é dinheiro, não é doença. Você está com um corpo legal, sua esposa está bem casado, tem uns filhos, está bom, está tudo ok. Mas dentro de você existe algo, meu Deus, está faltando algo. O que é isso, Jesus? E às vezes tu é crente. Meu Deus, eu sou crente, esse negócio não passa. O Espírito Santo gera em nós um desejo de buscar a presença de Deus. Só quem gera em você o desejo de buscar a presença de Deus é o Espírito Santo. Só que a gente muitas vezes não entende. Aí o que é que a gente faz? Homem, eu vou sair de casa, vou ali no cinema, vou ali no shopping, vou desopilar, vou para a praia, eu vou assistir uma série na Netflix, eu vou aqui ver meu Instagram. Quando eu tiver com sono eu durmo. Você tem uma fome, você tem uma sede, você tem uma necessidade, só que você não sabe que isso não será solucionado com as coisas daqui. Quem está entendendo diz amém? Eu me deparei com isso esses dias, rapaz. Teve uma circunstância que eu vivi há umas 4 semanas atrás, que estava muito ansioso, preocupado com uma aflição daquela. Sabe aquele problema que você não sabe nem por onde começar a resolver? Eu olhei, eu disse, meu Deus, que peleja medonha. Sabia nem para onde ir, irmão. Isso foi, eu recebi essa pancada na sexta. Passei o final de semana em claro. Sexta não dormi, sábado não dormi, domingo não dormi. Segunda-feira vim para o Bom Dia Jesus. Segunda-feira de tarde estava lá e aquele coração. Eu fazia as coisas preocupado. Você já passou por isso já? Fazendo as coisas, mas a cabeça preocupado, matutando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Meu Deus do céu, abra uma porta. E eu falei, quer saber? Estou cansado de gastar tempo ansioso por isso.
Me tranquei lá no call center. Os meninos às vezes sabem. Aqui acolá, Adriano, vai lá, tenta abrir a porta. Quando está trancada, luz apagada, é porque eu estou lá, a cara no chão. Não abro para ninguém, irmão. Pode ser o Papa batendo lá, o meu pastor Chico Chagas, não abro não. Que ali eu estou na reunião com o homem mais importante de todo o universo. Eu prostei lá em adoração, comecei a colocar um louvor e disse: Senhor, eu não quero isso para minha vida não. Se eu creio que o Senhor é na minha vida, o Senhor vai resolver esse problema. E comecei a orar em línguas a esse respeito. Comecei a orar. Passou 10, 15, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, eu orando. O tanto que eu estava ansioso foi o tanto que eu orei. Então você que sabe o quanto você precisa orar. Quando eu terminei de orar, eu me coloquei de pé, eu falei: até sexta-feira isso está resolvido. E eu confesso que eu profetizei não foi com essas fé todas não, irmão. Eu profetizei com fé, não com emoção. Tem diferença. Que às vezes você confunde fé com engajamento. Você confunde fé com euforia. Estão entendendo o que eu estou falando? Senhor? Quem está entendendo diz amém? No culto de doutrina a gente tem um combinado. O amém, quando não entende, é amém. Vocês estão entendendo? Aí se você não tivesse falado amém, aí eu vou repetir. Então, às vezes a gente confunde fé com euforia. Euforia é aquele entusiasmo, é aquele negócio, não vai dar certo, sei o que, tá. Poxa, fulaninho tem fé. Mas fé não é euforia não. Fé é você ver que está dando tudo errado. Seu coração diz para você que está tudo errado, mas o seu espírito diz: em nome de Jesus vai dar certo para a glória de Deus. Amém ou não amém? Isso foi na segunda. Quando foi na quinta-feira de tarde, um dia antes do prazo, um irmão ligou para mim e falou: Pastor Gabriel, está tudo resolvido. Eu olhei e disse: meu Deus, como tu és bom. Então existe muita coisa que a gente só vai conseguir viver a partir do momento que a gente pega e coloca em prática. Mas vamos correr. Eu cheguei hoje de manhã e disse: pastor, só um culto de manhã para fazer o seu terminar de 6 horas da tarde. Mas vamos lá. Misericórdia. A verdade, meus irmãos, vocês estão me perseguindo. Jesus. A Bíblia vai nos dar base para isso. Da gente procurar. Se você ainda não fala, não é pecado, não é requisito para salvação. Se você ainda não foi batizado com fogo do Espírito, isso não tira o seu nome do livro da vida. Porém, se você desejar, a Bíblia lhe encoraja a buscar dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 31, a galera da mídia vai rápido para a gente não ter que abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 31 diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 1, Paulo diz: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Tem duas palavras aqui: deseja, almeja. No texto de Coríntios tem procurem com zelo. Tanto no texto que eu citei de 1 Coríntios 12, quanto 1 Timóteo, a Bíblia está dizendo o seguinte: procure, deseje, busque, almeje. Pastor, Deus quer dar, tenho certeza absoluta disso. Mas Ele só vai dar para quem estiver de mãos abertas para receber. A gente muitas vezes não está vivendo sobrenatural, né? Não está invadindo, rompendo essa barreira. Um sobrenatural não é só no domingo. Sobrenatural é a segunda, irmão. Sobrenatural é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é o sábado. A gente muitas vezes só o domingo é sobrenatural. Mas muitas vezes a gente não está rompendo essa barreira espiritual, porque nós está estagnado nessa falta de busca. E busca é um negócio muito interessante. Por mais que eu me esforce, não tem um dia sequer da minha vida que eu não esteja orando por vocês. É uma obrigação que Deus me deu, eu faço isso com muito prazer, de orar por vocês. E por mais que eu ore, peço: Deus, desperta. Senhor, levanta. Senhor, transforma. Senhor, dá fome, Senhor, dá sede. E isso só vai ser real se você quiser. Quem está entendendo diz amém? Então, pastor, já que tem que ter esse desejo, como é que eu faço para eu crescer nesse entendimento? Eu creio que todo mover sobrenatural deve sair de um alicerce da palavra. Eu não estou pregando aqui experiência. O que é experiência, pastor?
Eu disse para vocês que eu fui batizado com falar em línguas em um dia que eu passei de fome, depois de cantar alguns louvores e uma palavra. É assim para todo mundo? Não. Isso foi a minha experiência pessoal. Quando a gente não tem a base bíblica, todo mundo vive de experiência. Quando eu comecei a pregar, teve uma irmã que chegou para mim e falou: Deus só lhe usa se você for pregar com fome. Eu era gordo, irmão. Juro. Dizia para mim: não, se você for pregar de barriga cheia, Deus não usa não. Os mais antigos, talvez irmão Sueldo, é da nossa época. Você já tem ouvido isso já, irmão? Se você tiver que comer muito, não, você vai de jejum, vai sem comer nada, e depois do culto, você arroja, mas tem que pregar com a barriguinha vazia. Isso eram experiências particulares de pessoas que ela pregava e aplicava isso para todo mundo. Tem gente que diz: olha, quando você for batizado com o Espírito Santo, você tem que começar a falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí a língua vai ficando tropa, de repente você fala. Lembra disso, irmão? É da nossa época, né, isso daí? Seu menino, é da nossa época, seu menino. O pessoal falava isso, olha, quando tiver aquele mover na igreja, você começa glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente pega. E eu fazia. Começava a tocar, eu navegarei na igreja, eu começava aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu abri o olho, nada, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Aí o pastor chegava: dá glória, Gabriel. Eu falei: tô dando, tá vendo não? Isso era... meu Deus. Isso vem de quê, pastor? De que vem essas experiências, essas histórias pentecostais engraçadas? De alguém que pegou uma experiência na vida dela e começou a dizer que Deus fazia desse jeito para todo mundo. De que forma Deus age? Por meio da palavra, numa experiência patenteada com cada um. Teve irmãos que eu conheço que foram batizados com falar em línguas dormindo. Acordou falando. Estava dormindo aqui, cochilando. Eu não tive essa sorte. Eu tive que sofrer um pouquinho mais. Teve irmão aqui que estava dormindo, teve um sonho espiritual, acordou numa rajada de língua chorando. Um jovem daqui da Nova Juventude falou isso para mim: pastor, eu fui batizado dormindo. Eu falei: ô miserável, meu Deus. É muito fácil. Ô Jesus, por que é tão fácil para uns e outros para tão difíceis? Teve um irmão daqui da igreja que eu tive que derramar 10 litros de azeite na cabeça dele para ele poder engatar. Irmão, fazia 4 encontros com Deus que ele estava servindo e não era batizado. Eu falei: Senhor, o Senhor batiza agora, ou quem rebatizar sou eu. Brincadeira. Ou ele fala, eu agarro na garganta dele. Fez uma rodinha de oração, uma ruma de penteca assim ao redor dele. Ele no meio disse: bora orar para o fulano de tal. Ou ele recebe agora, nós vamos quebrar ele na pancada aqui. Pode falar quem foi não, né, irmão? Vou falar quem foi não, ele está aqui na igreja. Então, através do ensino da palavra, a gente começa a descobrir que isso é o que Deus deseja para a gente. Pastor, se é pela fé, se é pelo desejo, como é que você cresce em fé? Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se enche da palavra de Deus, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está. Então, a maior manifestação, quando você está completamente cheio da palavra de Deus, haverá a manifestação do Espírito Santo por meio do falar em línguas. Às vezes a pessoa diz: por que no Antigo Testamento não tinha falar em línguas? A maioria dos dons do Espírito estão presentes no Antigo Testamento. Profecia, cura, milagres estão presentes no Antigo Testamento. Mas por que falar em língua está lá? A galera que prega contra usa esse argumento. Por que no Antigo Testamento Eliseu não falou em línguas, Elias não falou em línguas, Moisés não falou em línguas, Josué? Por quê? Simples, gente. É mais simples do que a gente pensa. O falar em línguas é um negócio tão sobrenatural que ele só acontece quando você se torna templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora no seu coração. Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala: Espírito Santo, o Senhor mora no meu coração. Agora você dá um glória a Deus bem forte aí. Esse é um privilégio que Moisés não teve. Vocês acham massa a história de Davi? Pegou uma pedra,
que é o gigante? A história de Elias. Elias era conhecido como incendiário. O povo olhava para Elias e já ligava para os bombeiros. Elias orava, fogo caía. Elias orava, fogo caía. Elias orava, fogo caía. Moisés era tão cheio de Deus que o rosto dele brilhava igual um refletor desse. Ele botou um véuzinho no rosto para o rosto dele não ficar encandeando. Ele dava luz alta, luz baixa nos irmãos, do rosto brilhando. Quando Paulo escreve a carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, ele diz: sobre nós tem uma unção, uma graça maior do que sobre a vida de Moisés. Você tem noção do que é isso? O cara que pegou um cajado, tocou e o mar vermelho fez assim. Aí Paulo vem dizer que na nossa vida tem uma unção maior. Por quê, pastor? Porque eu vou chegar, abra-se Rio Mossoró. Vai chegar lá em Tibau, disse: agora eu vou conhecer a Europa. Não está falando de uma manifestação de milagres. Está falando do privilégio de ter Deus morando dentro de você, meu irmão. Mora dentro de mim. Por que no Antigo Testamento Deus não morava dentro das pessoas? Porque a obra de Jesus ainda não estava concluída. O Espírito Santo só mora no seu coração porque Jesus morreu na cruz. A partir do momento que Jesus morre na cruz, você coloca fé em Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você. Porque agora você não é mais você. Você é filho e filha de Deus. Aí o Espírito pode habitar. É assim que funciona. Por isso que no Antigo Testamento não tinha falar em línguas. Porque o falar em línguas é o Espírito Santo dentro do seu coração lhe dando as palavras. E aí a gente vamos correr aqui. O que é a oração em línguas, pastor Gabriel? Rápido. A Bíblia nos dá alguns exemplos. Não sei se a gente vai conseguir abordar todos. Talvez seja um convite para você vir quinta-feira. Olha aí, que maravilha. A Bíblia fala e explica que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo e ora no Espírito. Falar em línguas não é um desabafo. Estou muito cheio, estou muito cheio, estou muito cheio. Vou resumir, vocês vão entender. Eu conto essa história todas as vezes que eu prego sobre o falar em línguas. Quem aqui é pai e mãe? Pai e mães, pais e mães. Show, vocês vão entender. Talvez os pais já tenham passado por isso. Lá em casa, Isla é a linha dura. E eu faço as vontades do menino, eu estrago o menino. Não vou mentir para vocês não. Davi chega e diz: papai, todo culto de domingo Isla briga comigo porque Davi vem até mim e diz: pai, deixa eu tomar um sorvete. Aí o bichinho pede com a carinho, diz: vai lá e pegue. A Isla vem e diz: Gabriel, eu não falei para você não dar sorvete a Davi. Então eu sou o mais maleável. Mas às vezes a minha maleabilidade não resolve, ele tem que pedir a mãe dele. Só que aí eu sei que se ele for pedir a mãe dele vai dizer não. Aí o que é que eu faço? Davi, vem cá, fala um negócio para você. Você vai chegar no ouvido de mamãe e vai dizer o seguinte: mamãe, eu amo tanto a senhora. É, papai. Você vai dizer assim, ó: mamãe, eu amo muito a senhora. A senhora é a melhor mãe do mundo. Ele olhando para mim. Depois que você falar isso, você vai dizer: deixa eu lhe dar um beijo. Aí você dá um beijo na bochecha dele, vai. Dá um beijo na bochecha dela. Entendeu, Davi? Entendi. Como é que você vai fazer? Mamãe, eu amo muito a senhora é a melhor mãe do mundo. Posso dar um beijo? Pronto, muito bem, aprendeu. Depois disso, você pede a ela o brinquedo que você quer comprar. Aí lá vai Davi. E se eu estou aqui, eu vou de longe. Lá vai o menino: mamãe, sabia muito que eu amo a senhora? Aí a mãe: a senhora é a melhor mãe do mundo. Aí ela fica: deixa eu dar um beijo na senhora. Aí Davi dá um beijo. Mamãe, será que eu poderia comprar um brinquedinho bem pequenininho para mim? Aí Isla diz: vamos, meu filho, comprar. Ela pega e vai. Aí depois ela volta para mim e diz: o que foi isso? Eu falei: você não falou que não ia dar brinquedo ao menino? Ele disse: mas é porque ele pediu tão bonitinho que eu quis dar. Pastor, traduz agora para a Bíblia. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Vamos para lá? Vocês vão entender. Vocês podem dizer que é só conversa minha. Romanos, capítulo número 8. Romanos 8.
Romanos 8, verso de número 26. Corre aí, rápido. Romanos 8, 26 fala assim, se você não tiver achado. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê um glória a Deus aí, irmão. O Espírito Santo faz esse papel de pegar a oração do jeito certo e levar para Deus. Porque se você pedir do seu jeito, você não vai ser atendido. Primeiro, a pior coisa que Deus pode fazer é lhe dar tudo que você pede. Se Deus lhe desse tudo aquilo que você já pediu para Ele, você estaria aqui essa manhã? Seja sincero comigo. Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Olha no fundo do olho azul. Escaneia a alma dele aí. Escaneia a alma dele aí. Você vai julgar a vida dele. Não, é para julgar mesmo. Pode olhar para ele aí. Olha dentro da vida dele aí agora. Não, olha para ele, olha para mim não. Dá uma encarada aí em Darlan. Dá uma encarada aí em Darlan. Se tu acha que se esse crente ganhasse na Mega Sena, ele estava aqui domingo que vem? Não, olha para ele, não olha para mim não. Olha para ele. Tava, irmão? Tava, irmão? Rapaz. Aí tem uns que dizem assim, pastor, eu acho que tava. Eu falo, tava nada. Tava nada, isso é conversa. Deus não dá tudo o que a gente pede. Quando a gente vai ler a carta de Tiago, Tiago diz que a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente não sabe o que é que Deus quer pra gente. Já teve muita coisa na minha vida que eu orei e disse, Deus, é isso que eu preciso. Deus, eu preciso tanto disso. Isso é a única bênção que eu preciso. Meu Deus, faça mais nada, não faça só isso. Me ajuda, Jesus. Aí Jesus fazia de outra forma. Eu disse, fala, eu só achei que isso dava certo daquele jeito. Então, quando a gente ora no Espírito, a gente está orando da forma correta. A gente está orando do jeito que agrada a Deus. A gente está deixando o Espírito. No verso seguinte de Romanos 8, no verso 27 fala, Ele sonda os corações. Coloca aqui por favor, Arthurzinho. Romanos 8, 27. Olha só. E aquele que sonda os corações, dá uma cutucada aí, ó. Cutuca seu irmão e fala, Ele sonda seu coração. Pode deixar o versículo aqui. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. Em que sentido? O Espírito sabe muito mais o que você precisa do que você mesmo. Que Ele sonda seu coração. Aí vamos lá. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de... Quando você ora no Espírito, você não sabe nem pelo que você está orando, mas você está orando para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus, meu irmão? Eu brinco pensando que quando a gente está orando em Espírito, na nossa cabeça a gente pensa que está orando por um carro, por uma bênção. Aí os anjos ficam lá em cima mangando da gente, sabe? Nem pelo que está orando. Você está aqui de joelho dobrado, Senhor, não sei por qual motivo. Senhor, eu estou orando aqui para eu comprar esse carro. Aí o anjo lá de cima traduzindo, disse, olha, Senhor, ele está orando para dizer que não precisa do carro, que se eu der agora ele vai desviar, então não dê o carro para ele. Porque você não sabe. Você não sabe o que você está pedindo, mas você está pedindo de acordo com a vontade de Deus. A melhor coisa que um crente pode pedir para a vida dele é, Senhor, cumpra na minha vida a tua vontade. Às vezes os irmãos chegam para mim, sempre, eu vou falar isso na minha oração. Os irmãos chegam para pedir, pastor, ora por mim. Teve uma menina que chegou aqui, pastor, trouxe o namorado dela, eu olhei para o namorado dela. Eu falei, minha irmã, você ama esse rapaz? Ela falou, amo, pastor. Aí eu dentro de mim, misericórdia, Jesus. Eu olhei para o cara, irmão, e não foi para julgamento nem preconceito não. Eu bati o olho e falei, meu Deus, isso é um caba sem vergonha. Eu a conhecia meio a ficha do rapaz já, o rapaz já tinha pintado e bordado. Eu falei, meu Deus. Ele disse, pastor, ora, abençoa o nosso relacionamento para que a gente case o mais rápido possível, pastor. Para que a gente viva em união e sirva a Deus todos os dias da nossa vida, pastor. Pastor, o senhor faz isso? Eu falei, faço.
Esses dias não vou contar não. Conto não. Não vou contar. A gente passa por cada situação no ministério pastoral, irmão. Esses dias eu orei, irmão, vocês têm ideia. Boca quente, viu? Tem um rapaz que chegou para pedir para mim, para eu orar para a boca do cachorro dele voltar para o canto. Cachorro. Eles estão achando que é cachorrada. Não, é cachorrada mesmo, irmão. Chegou, pastor, meu cachorro pegou uma doençazinha, a boca dele está quase caindo. Ore, pastor, para voltar para o canto. Eu amo tanto meu cachorro. Aí eu lhe disse: Jesus. Pastor, você orou com toda a minha fé, irmão. Senhor, volta a boca do cachorro para o canto, Jesus. Essas histórias para tu cantar no programa. Mas enfim, ela, menina, chegou. Pastor, tá aqui o namorado, tal, a gente quer casar, mas queria que o senhor abençoasse, a gente tá planejando comprar as alianças e tal, aquele lerear todo. Peguei os dois e disse: Senhor Jesus. Tem a mão assim no ombro. Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, meu Deus. Eu procurando palavra para que eu sabia que não ia dar certo, irmão. Sabia que não ia dar certo. Senhor, cumpra a tua vontade na vida dessas duas pessoas. Cumpra a tua vontade na vida dessa irmã, cumpra a tua vontade na vida desse irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu oro, meu Deus, para que a maior bênção que eles recebam seja eles viver de acordo com a sua vontade. Quando eu terminei de orar, ela deu um sorriso. Obrigado, pastor, por ter abençoado. E saiu. A única coisa que eu orei foi: Senhor, faça a vontade. Pastor, o que aconteceu? Uma semana depois eu estava aconselhando ela chorando, dizendo que o menino tinha dado um pé na bunda dela. Pastor, eu achei que era o homem da minha vida. Eu falei: eu também. Achou nós dois, olha. Enfim, depois de hoje ninguém vai querer que eu ore mais por relacionamento, né? Quando a gente fala de orar em línguas, biblicamente falando, tem 3 tipos. Quantos tipos? Vamos lá. Quando a gente fala do dom de falar em línguas, tem quantos tipos? 3. Primeiro, eu vou encerrar com esses 3 tópicos, gente. Não, vocês vão querer que eu leve vocês para almoçar. Aí ela certo. Primeiro, oração em línguas sem interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, verso número 5. 1 Coríntios 14, 5 diz assim: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que haja intérprete, para que a igreja receba edificação. O primeiro tipo do falar em línguas, muitas vezes a gente pega versículos bíblicos de tipos de dons diferentes e faz um bolo só. É por isso que a galera se confunde. A oração em línguas, que é essa que você ora na sua casa, que você ora no carro, que é a sua edificação pessoal, ela não tem interpretação. Você vai orar no Espírito e vai parecer uma loucura, porque você não vai entender, mas você vai só orar. Pastor Gabriel, como assim? Lembra do dia que você foi batizado com fogo? Ou se você ainda não foi, você vai sair em nome de Jesus? Você falou em línguas naquele dia, e você deve orar continuamente assim. Isso é para a sua edificação pessoal, é para crescer no entendimento. Em outro momento eu falo sobre os benefícios do falar em línguas, mas conhecimento da palavra, orar em línguas lhe ajuda a entender melhor a Bíblia, porque edifica a sua fé. Mas quando a gente está falando desse tipo de dom, a gente fala de um dom que é feito para você crescer. É o Espírito Santo lhe dando as palavras. Lembra da história de Davi, meu filho, que eu disse as palavras para ele falar para a mãe dele? Essa oração sem interpretação é o Espírito lhe dando as palavras, e você fala. Só que aí que está. Eu poderia ter dito a Davi o jeito dele pedir, o jeito dele falar com a mãe dele. Porém, se ele ia falar ou não, era escolha dele. Quem está entendendo diz amém? O Espírito muitas vezes lhe dá a palavra, mas você por medo, você por ansiedade, dizer: pastor, será que eu estou agradando? Será que eu estou desagradando? Será que eu estou pecando? Você não fala. E aí muitos irmãos dizem: pastor, eu orar em línguas assim, eu tenho medo de ser da carne. Você já ouviu isso já? O irmão diz: pastor, e se for da carne? Simples, gente. Carne não tem vontade de falar em línguas. Não tem como.
Pastor, se eu for falar em línguas, isso está tentando imitar algo que eu ouvi alguém falando. A carne não ora em línguas. O que é que a carne fala? Fala mentira, fala fofoca, palavras de maldição. Isso aí é da carne. Quando você ficar com vontade de falar do irmão, olha aí, esse é a linguajar da carne. Tiver vontade de fofocar no seu ambiente de trabalho, levanta a mão aqui quem fofoca no ambiente de trabalho. Opa. Abaixa, vou me acusar, misericórdia. Você permita aquela maledicência, aquela conversinha, aquele fuxico, aquela palavra imoral. Aceitou Jesus, mas a língua ainda não é crente? Isso é da carne. Isso é da carne. Meus irmãos, uma nota. A coisa mais poderosa que o Espírito Santo controla na gente é quando ele controla a nossa língua. Segura carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Não, é sério, segura. Estou segurando a sua, Maxwell. Fala assim para esse irmão, olha no olhinho dele e fala: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha no olho dele agora, fala: o Espírito Santo quer controlar a sua língua. Dá um glória a Deus, um aleluia aí, igreja. O que é que ninguém fez terra agora, hein? Terra! O que é que ninguém fez, hein? Em Tiago diz que uma pessoa que consegue dominar a língua controla o corpo todo. Se você não peca no falar, você não vai pecar em nenhuma outra área da sua vida. Controlar a língua é mais difícil do que vencer pecados sexuais, vencer cocaína, vencer crack, vencer bebida. É mais difícil. E por que quando a gente está cheio, você não acha que é muita coincidência não? Quando o crente está mais cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas. É o Espírito Santo dizendo: eu tomo a sua boca para mim. Agora você vai abrir a boca e não vai mais gerar discórdia, vai gerar união. Agora você vai abrir a boca, não vai gerar mais maldição. Toda palavra que sair da sua boca será para abençoar a vida de alguém. É quando o Espírito Santo invade. Então é uma oração que não tem interpretação. Você raramente, irmão, quando eu estou orando em línguas, demora para ficar bom. Você começa, é igual jejuar. A hora do jejum é sofrida. Tem uma frase que diz: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Então às vezes você está ali: pastor, como é que eu vou fazer? Você quer que eu feche o meu quarto, vou falar a minha experiência, e aí você aplica do jeito que você achar melhor na sua vida. Todos os dias eu oro em línguas. Por isso que às vezes você não vê eu falando aqui no púlpito, porque não é para cá. Se vem um pregador para cá e ele passa uma hora aqui, xarabassori andaraba cantarabadaba, você vai orar, vai dizer: tá cheio de Deus, né? Aí quando terminar o culto, o que é que Deus falou com você? Não vai ter edificação de nada. É por isso que Paulo diz: não é para o culto. Falar em línguas não é para cá para cima. É para uma reunião de oração. É para você falar sozinho no seu quarto. É para você quando está no seu carro. Minha experiência, eu já fiz isso com irmãos coletivamente e faço isso sozinho quase todos os dias. Eu tiro o meu tempinho de oração em joelho, boto um louvor que eu gosto e diz: Senhor, eu vou orar em línguas agora, que teu Espírito Santo me ajude. E eu começo a orar em línguas. E aí eu fecho os meus olhos, meu irmão, é incrível. Você vai ver que quando passar uns minutinhos, você vai sentir uma graça extraordinária, Deus tomando conta da sua vida. Quando você está no seu carro, bota a música lá que você gosta e faz do mesmo jeito. Agora não fecha os olhos, vai de olho aberto. Está aqui no seu carro: Senhor, eu quero orar em línguas. E comece. Você vai ver, meu irmão, que o negócio acontece de maneira sobrenatural. Começa você dizendo meio sem entender, mas faça, experimente. Segundo tipo, oração em línguas com interpretação. É quando tem uma pessoa aqui orando em línguas e tem outra pessoa com um dom de interpretação e essa pessoa interpreta. 1 Coríntios 12, verso 28. Gente, eu estou correndo, mas eu creio que é para a edificação de vocês, vai dar certo. Netinha está aí? Tá não, graças a Deus. 1 Coríntios 12, 28.
A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. Opa, não, pera, nesse texto não, gente, foi mal. É 14. 1 Coríntios 14, 28. Eu disse 12, mas é o 14. 14, 28. Aliás, vamos voltar para o 26, que vai pegar todo o texto. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele que fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pastor Gabriel, me explica. Quer ver um desmantelo pentecostal? Todos os crentes aqui batizados com fogo começam a falar em língua. Meu irmão, ninguém sai mais da igreja não. Você quer, meu irmão, o pau quebra na cabeça do diabo, viu? Você vai ver aqui, mas aí vai conseguir ter culto? Imagina eu estar aqui pregando, ensinando para vocês, e 10 irmãos aí no meio da igreja. Aí vai ter os mais pentecostais, vai dar aviãozinho, fazer helicóptero, pular. Olha, meu Deus, tudo doido, Jesus. Não vai ter ordem no culto. No culto, quando é que pode acontecer o falar em línguas? Alguém pode falar em línguas aqui, quando tem outro que interprete. Aqui na igreja, várias vezes já aconteceu de Deus tomar uma pessoa para começar a falar em línguas e outra para interpretar. Agora vamos lá. Quando tem língua estranha sem interpretação, é você falando com Deus, ok? Línguas sem interpretação, eu falo com Deus. Línguas com interpretação, Deus falando com a igreja. Já aconteceu várias vezes aqui na igreja de Deus dar direcionamento profético dessa forma. Acho que foi, não lembro se foi ano passado, talvez Adriano me ajude em memória, quando eu fiz a série do Falar em Línguas. Tem mais de ano, né, irmão? Teve uma época aqui que Deus estava nos movendo para falar sobre isso, porque Deus queria batizar pessoas no Falar em Línguas. Deus queria pessoas batizadas no fogo do Espírito Santo, aqui na igreja. E em uma quarta-feira profética, a gente estava aqui faz muito tempo, na época ainda tem as cadeiras aqui em cima, o pessoal ficava aqui em cima, na tribuna e tal. Em uma quarta-feira profética, Deus toma um pastor, ele começa a falar, aqui pregando, falando, ele estava fazendo a oração do clamor profético. E o Senhor falou comigo, vai até ele e manda ele orar em línguas no microfone, porque eu estou mandando e ele está com medo. Aí eu estava aqui sentado, saí daqui, cheguei no ouvido dele, disse: irmão, fale em línguas aí, que teu coração está aí, Deus quer falar com a igreja. Ele começou a falar em línguas aqui em cima. Deus falou comigo, pega irmão fulano de tal, porque ele está querendo a interpretação. Ele tem a interpretação e eu quero falar com a igreja. Desci do púlpito, peguei o irmão fulano de tal pela mão, trouxe para cá para cima, botei um microfone na mão dele. Aí eu ainda disse, o irmão vai falar, você vai interpretar. Isso no ouvido deles, numa quarta-feira. Eu tive que fazer meio que um Uber, que os irmãos estavam com medo. Botei aqui os dois irmãos, um falava, o outro traduzia. Qual foi a mensagem? Nos próximos dias vou derramar de uma unção diferente sobre a igreja Pão da Vida. Naquelas semanas, meu irmão, a gente experimentou uma graça de Deus assim extraordinária. Todos os cultos terminavam com gente chorando, terminava com... Tu lembra, Adriano? Morar para voltar. Todos os cultos terminavam com gente chorando, gente no chão. Nos cultos de domingo era 10, 12, 15 pessoas aceitando Jesus, porque estava tendo um mover sobrenatural na igreja. Deus avisou para a gente se preparar. Qual foi a maneira? Um orando em línguas, o outro interpretando. Se eu for orar em línguas aqui, alguém tem que interpretar, porque Deus quer falar com a igreja. Quem está entendendo diz amém? Esse é o segundo tipo. E existe ainda um terceiro. Lembra que eu falei que era 3? O último. Eu sei que vocês já estão ficando dando a hora do almoço, a dizer, o pastor Gabriel foi batizado com fome, ele está querendo que a gente seja batizado com fome também.
Atos capítulo 2. Corre lá, rapidinho. Atos capítulo número 2, verso de número 6. Atos 2 e 6, quando foi o Pentecoste, diz assim: assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria, vamos lá? Cada um os ouvia falar na sua própria, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões de Cirene, enfim. Olha para cá que eu vou explicar para vocês. Jerusalém, na época das festas, pimpinava de gente. Porque nas festas em Jerusalém religiosas até hoje, vem gente de todo lugar do mundo. Nessa época que era do mesmo jeito. E não vinham somente judeus. O judeu, ele vai para Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, pela lei. Na Páscoa, no Yom Kippur, na festa dos tabernáculos. Ele vai para lá. Então várias festas eles têm. Mas na Páscoa, no Pentecostes e no Yom Kippur, eles têm que estar lá. O Yom Kippur é o dia da expiação, outro dia eu explico para vocês. Basicamente é mais ou menos assim. Aqui no Nordeste, não tem a galera católica que vai até o Canidé fazer a romaria? O judeu tem uma romaria a Jeová. Vai até Jerusalém para celebrar a Páscoa lá. O Pentecostes, o dia da expiação. Quando eles chegaram lá, não era só judeu. Porque tinha muita gente. Aí eu que, por exemplo, sou de outro país, falo outra língua, levava coisas para vender. Então tinha gente de todo lugar do mundo lá. Porque tinha muito movimento, aí tinha comerciantes, tinha trabalhadores, enfim. Imagina num culto, eu falo português, o meu inglês é pior do que o do Joel Santana. É péssimo o inglês. Às vezes eu mando um áudio no grupo da Nova Juventude só para fazer os meninos achar graça. Eu orando por eles em inglês. Jesus, I want to pray to my friends now. Só para fazer eles achar graça. Meu inglês é péssimo. Só que imagina num culto, onde tem gente de todo lugar do mundo e eles não falam as mesmas línguas. E eu estou pregando em português, você começa a ouvir em inglês, você começa a ouvir em espanhol, a outra começa a ouvir em alemão, a outra começa a ouvir em hebraico, o outro começa a ouvir em mandarim, o outro começa a ouvir em coreano, e eu estou pregando aqui em português. Pastor, isso é possível? Foi o que aconteceu em Atos 2. Mas a gente tem um testemunho desse, de uma irmã da rádio. Teve uma irmã, mandou esse testemunho, não lembro em que ano foi, mas tem uns anos já. Ela era daqui do Brasil, mineirinha, se mudou para os Estados Unidos, era apaixonada por Jesus, se mudou para lá porque Deus mandou ela ir. Deus levou ela como missionária lá de Minas Gerais, ouvinte da Rádio TV Pão da Vida, talvez ela esteja até assistindo. E ela mandou esse testemunho para a gente. Chegou lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual era a cidade, salvo me engano, ou era Nova York, ou era Miami, ou era alguma cidade assim, dessas famosas. Ela foi para uma cidade grande. Quando chegou lá, Deus começou a falar para ela: pregue. Aí ela disse: para quem? Eu vou pregar para os brasileiros, né? Porque eu só falo português. Aí Deus disse: não, já tem muito brasileiro pregando para os brasileiros. Você vai pregar para os americanos. Isso Deus em oração com ela. Ela falou: tem como não? Como é que eu vou pregar? Eu não sei falar um hello, um goodbye. Ela conta no testemunho. Como é que eu vou fazer? Disse: vai, pregue. Deus direcionou ela. Ela pegou a Bíblia dela, normal em português, foi para o metrô. Disse: eu vou para o lugar onde mais tem gente. Foi para o metrô. Quando ela chegou lá no metrô, ela conta que tinha um rapaz, uma espécie de um morador de rua. Ela disse que ele estava todo acabado, todo sujo, deitado assim na parede, que ficava no acesso da estação do metrô, todo sujo. E Deus disse: vá para lá e pregue para ele. Falou: tá bom, vou obedecer. Chegou lá, começou:
boa noite, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui porque Deus mandou eu trazer uma palavra para você. E ela começou a falar. Começou a falar. Ela estava com outras irmãs brasileiras que falavam em inglês e estavam evangelizando no metrô. Outras irmãs brasileiras que falavam em inglês também estavam evangelizando no metrô. Ela foi só no bastidor, porque ela não falava. Ela chegou para esse rapaz, começou lá, boa noite, meu nome é fulano de tal. Começou, queria trazer uma palavra para você, Jesus se importa com sua vida. E de repente, o rapaz meteu o pau a chorar. E o rapaz não dizia nada. Ela pensou, ele deve ser brasileiro, porque eu estou falando aqui. A irmã conta que ela passou quase 3 horas conversando com esse rapaz. E ele não falava uma palavra. Só que ela começava a dizer o que Deus colocava no coração dela. Ela contou a vida do rapaz tal qual. Ela disse, Deus disse isso para você, tal e tal e tal. Ela se levantou, perguntou, o rapaz, quer aceitar Jesus, voltar para Jesus? Ele falou, quero. Orou por ela, apresentou a igreja e tal, e foi embora. Quando ela voltou, as irmãs que estavam com ela, tudo chorando de se acabar. E ela disse, mulher, você não falou que não falava em inglês? Ela, eu não falo não. Como é que pode? Você acabou de pregar 3 horas, parecia uma nativa falando para o rapaz. Ela disse, não, eu preguei em português. Aí elas falaram, não, você pregou em inglês e a gente ouviu. Você disse assim, assado. Começou a falar do jeito que ela tinha dito. Eu falei isso não. Eu falei no meu português mineirinho. Falou não. Pastor Gabriel, me explica. Irmão, não sei. Eu não sei se teve uma mudança na hora que saía da boca dela para não estar no ouvido da pessoa. Eu não sei se dizer se Jesus instalou o Google Tradutor na cabeça de quem ouviu. Não sei ele explicar. Mas eu sei dizer que quando Deus quer cumprir um propósito dele na terra, Ele faz o impossível acontecer, meu irmão. Então esses são os 3 tipos de falar em línguas. Sem interpretação para edificação pessoal, com interpretação para edificação da igreja, e esse falar em línguas onde tem essa tradução, onde você fala a sua língua e a pessoa milagrosamente escuta. Tudo isso acontece para quê? Para poder cumprir o propósito de Deus. Eu quero encerrar, gente. Vamos ficar de pé para a gente pensar que está acabando. Hoje não deu tempo da gente falar dos benefícios do falar em línguas, mas eu oro para que isso que a gente falou aqui seja mais do que simplesmente ensino. O culto de hoje de manhã não foi uma aula somente sobre eu falar em línguas. Eu sei que vocês aprenderam muito, desmistificaram muito, descobriram que você pode, você deve fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando eu estou ali no meu cantinho aqui no canto, a Pão da Vida Music está louvando, eu estou orando em línguas. Quando o pastor Chico está aqui no púlpito orando, eu estou do lado dele, eu estou orando em línguas. Porque eu sei que essa é a forma de eu garantir que eu vou estar de acordo com a vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você fica sensível. Os antigos chamavam isso de língua dos anjos. Quando o apóstolo Paulo falou, ainda que eu viesse a falar a língua dos homens, ainda que eu viesse a falar a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Paulo não está dizendo que a língua não é importante, está dizendo que ela não tem valor sem o amor. Mas com o amor, ela tem todo o valor. Pastor Gabriel, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tive a minha vida, a minha fé profundamente transformada a partir do momento em que eu deixei o Espírito de Deus falar por meio de mim. A sensibilidade ela acontece a partir do momento em que você começa a conversar na mesma frequência que Deus. O Senhor, Ele conversa, as palavras dEle são mais altas do que as nossas. Os decibéis das palavras de Deus são mais altas. E muitas vezes a gente está aqui nessa esfera natural, está aqui embaixo, aí não consegue entender o que é que Deus está fazendo na nossa vida, para onde Deus quer nos direcionar. Quando você ora em língua, você está dizendo, Deus, eu quero sintonizar o meu coração, minha mente, o meu espírito com o Senhor.